Jornalistas fazem análise perfeita sobre a recuperação do presidente Lula nas pesquisas. Como ele está sendo habilidoso com essa questão de Eduardo Bolsonaro e Trump, revelam o que a Faria Lima já reconhece internamente. É Lula reeleito em 2026. Espia. Há uma recuperação do presidente Lula, sem a menor dúvida. Ele encostou na desaprovação, coisa que a gente não imaginava que pudesse acontecer ainda este ano. Então, claro que ele tem o presente de Eduardo Bolsonaro, tem o tarifaço. Vamos falar disso já, inclusive. Mas tem discussão também, tem discurso bem encaixado, soberania e tudo mais. A gente pegar essa provocação da Mônica, né? O que vai mobilizar o eleitorado? Hoje o governo está muito mais próximo do eleitorado do que a oposição. Esse é o fato. Não, sem Porque dúvida. o Bolsonaro construiu uma proximidade com a lógica do antissistema. Bom, o que faz a oposição? Primeiro, PEC da bandidagem. Da falta do antissistema pro governo, pelo menos. Claro, PEC da bandidagem, a anistia, a população falou assim, isso aí é para salvar os líderes. Toda a discussão de imposto de renda, eles ficaram atrasados. E nesta, o discurso que é mais importante, ninguém pegou. Mas aí veio o Donald Trump. E que também não é bom para a oposição nesse momento, né? Não, eles estão num momento péssimo. E aí veio o Donald Trump e num primeiro momento se imaginou que a oposição estava com a posse de bola, porque o governo não estava com a posse de bola, né? Durante o primeiro semestre inteiro, o governo, a posse de bola, estava com a oposição. E aí, quando veio a paulada do Trump, o que eu recebi de telefonema do Congresso, de gente do Centrão dizendo, acabou o governo. Porque eles já estavam dizendo que o governo tinha acabado no primeiro semestre, quando o Lula estava patinando, errando muito e não conseguia se recuperar e botava a cara pra fora e tomava chapuletada. Aí veio a do Trump, eles riram. Não, agora é a pá de cal. Mas eis que política não é uma ciência exata, né? Ou eles não entenderam nada, né, Natuza? Mas acho que naquele momento ninguém entendeu a brusca. Se a gente pensar, Natuza, Austrália, Canadá, em todos os países que tinham ocorrido há 2, 3 meses coisas parecidas, os líderes de oposição, ou líderes contrários ao Trump, eu falei até que no Vota 10. Falou. Primeiro dia que ele falou assim, isso aí é o que o Lula estava sonhando desde janeiro para crescer. E oposição alienada. Aliás, eles levaram a bandeira dos Estados Unidos para Paulista. Mas eu acho que a conta não é tão simples, sabe por quê? Porque vamos supor que esse plot twist não tivesse sido deflagrado, porque ele não terminou ainda, né? Ele só vai terminar se de fato tiver uma revisão das taxas. Mas vamos imaginar aqui um frame a frame em que, sim, num primeiro momento, era intuitivo imaginar que se o governo fosse competente, pegava o discurso para si, o que de fato aconteceu. Mas no longo prazo, o que iria acontecer? A economia patinando, desemprego aumentando, sempre cai na conta do presidente da República, ainda que não tenha sido ele a criar aquela história. Mas aí no meio do caminho teve uma piscada. Teve uma piscada na ida, uma piscada na volta, uma química, uma ligação covalente. E aí, dessa ligação covalente já conversaram, dessa conversa o chanceler e o secretário de Estado conversaram, e a gente pode estar vendo uma cena que você disse no camarim hoje. Como é que foi essa cena? Que você descreveu do Lula com Trump. Você lembra? A cena foi medida por um desses empresários muito preocupados com dominância fiscal e tudo mais. Ele disse, a gente pode vir a assistir uma cena na Casa Branca de Lula assinando com Donald Trump um acordo de tarifas, né? Vamos agora então fechar aqui, vai ser, sei lá, 20%, 18%, não sabemos. E o Lula está eleito. Ele falou, o Lula está eleito. Essa cena elegerá o Lula, porque ele terá vencido pelo Brasil, né, conseguindo uma tarifa razoável perante o resto do mundo, e terá vencido seu inimigo, né, interno aqui, que é um inimigo, não é um adversário, né? Claro. O que aconteceu é coisa de inimigo, não é coisa de rival da política, que é do jogo. O que Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo apoiou não é do jogo. É porque eu acho, só pegando um pouco o que o Mônica falou, é que tinha 2 cenários, um bom e um muito bom. O bom é porque o Eduardo Bolsonaro disse, eu que fiz. Portanto, mesmo que a economia quebrasse, o Lula ia falar na campanha, olha, foi ele que fez, não fui eu. E o muito bom é o que vocês desenharam agora. Não só foi ele que fez pra quebrar, como eu fui lá, quase como num conto de fadas, né? Aquelas histórias de conto de fadas que você recupera. E falei, ainda vou assinar junto com o malvado um acordo que vai nos salvar. Então, assim... E aí a diferença de profissional e amador. Exatamente. Bom. Aí eu queria citar a diplomacia brasileira, sabe? Sim. Que é profissional. Eu acho muito importante esse papel de segura. Houve muita... o Brasil não tem canal diplomático, né? Teve várias... O Itamaraty foi posto em dúvida em alguns momentos. Várias vezes. Dessa jornada aí de 3 meses, mas eles bateram um bolão, um bolaço, porque a ideia de mobilizar o empresariado aqui e lá, o próprio papel do Geraldo Alckmin também foi importantíssimo. Sereno, então, frio, assim, né?
também houve um arranjo estratégico de atuação por parte do governo e ouvindo muito da experiência da diplomacia brasileira, que foi fundamental nesse momento. A comunicação, óbvio que é importante para verbalizar, para criar narrativa, para traduzir o que está acontecendo, mas a estratégia, né, ficou... Gente, quantas pessoas disseram, por que o Lula não pega o telefone, liga para o Trump? E a diplomacia, você sabe, e a diplomacia segurando, falando, não é assim, não, na Câmara, você não pega o telefone e não liga. É amador. Então, assim, essa experiência... Tem uma carga de amadorismo na oposição, assim, que é impressionante. Eu concordo que tem, mas eu acho que a gente precisa valorizar o que tem de profissionalismo. É um ativo do país, do Brasil, que também ficou em risco no governo Bolsonaro. Porque o exportador... O Itamaraty do Bolsonaro era atrás. O exportador contumaz, digamos assim, que está acostumado a lidar com instituições de comércio ou com seus parceiros lá nos Estados Unidos, também, como você apontou, também tinham seus canais. Quer dizer, quando todos contrataram advogado para agir aqui, ali, lobista e tal, todo mundo junto com o Itamaraty, todo mundo foi indo junto, silenciosamente, discretamente, e aí, quando viu, Eduardo e Paulo, a dupla, estava esvaziada. A gente tem que pensar um pouco que tem uma parte que não é nossa, uma parte que vem dos Estados Unidos. E o Trump percebeu que é uma furada essa história, porque tem efeito ruim na inflação, muito ruim, vários produtos brasileiros têm efeito muito grande na inflação. Segundo, cresce um discurso nos Estados Unidos, em vários canais, de que os Estados Unidos estão jogando o Brasil no colo da China, e me parece que nas Américas é o lugar que não se deve fazer isso. A popularidade do Trump caiu nos últimos meses, ele precisa encontrar alguma coisa, ele está encontrando, fazendo um acordo impressionante na Palestina, ele mudou o perfil, e por fim aquela ideia é a seguinte, bom, se eu quero estar com a extrema-direita e ajudar meus amigos da extrema-direita, é só punir o Supremo, não preciso fazer mais nada, o que eu vou fazer com a guerra comercial? O Alexandre de Moraes não tem mais cartão internacional, ponto, já fiz o que podia fazer. Então assim... O erro, que foi aquele ímpeto, eu posso tudo, diminuiu nos Estados Unidos. Concordo com Flavinha que teve toda uma coisa profissional e não amadora do Itamaraty, do governo, da comissão do Senado, o Pedro tem toda a razão, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi muito bem em toda essa história, do próprio Lula que segurou, ele segurou e falou assim, não, vai chegar um momento. Claro que o mundo tem sorte, já dizia Platão, que sorte chega só pra quem procura, não é acaso. Ele procurou. Aquela da ONU foi coreografada demais pra gente achar que foi só o acaso. Não, então, mas assim... Os que não se apavoraram e que tiveram assim, uma estratégia, olharam ali numa negociação de longo curso, ganharam. Enquanto isso, aquela histeria, aquela estridência nas redes sociais, achando que vocês vão ver o que vai acontecer. O Trump não é assim, não. Ele vai ver, ele vai virar a mesa.